Olá, meus amigos. Eu sou Alexandre Costa, em Personagens da Bíblia de A a Z. E o nosso personagem de hoje, o nome dele é Uzias. Uzia, um nome hebraico que significa o Senhor é minha força. Uzias foi rei em Judá. Infelizmente, ele viveu uma mistura trágica em sua vida de retidão e pecado. Seu pai era o rei Amazias e sua mãe chamava-se Jecolia e era de Jerusalém. Uzias tinha apenas 16 anos quando subiu ao trono de Judá. Depois da morte de seu pai, que está em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1, seu reinado durou aproximadamente 52 anos, entre 794 a 742 a.C. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 3. Assim como seu pai Amazias, Uzias teve grande sucesso enquanto buscava o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Durante esse tempo, Uzias foi ensinado sobre a fé em Deus por um profeta chamado Zacarias. Esse Zacarias não é o profeta após exílio. A fama dele espalhou-se muito além das fronteiras de Judá e chegou até o Egito. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 8. Uzias, ele juntou um poderoso e enorme exército, muito bem equipado, e até mesmo desenvolveu novos tipos de armas para serem usadas na defesa dos muros da cidade de Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 9 ao 15. Isso foi necessário, pois ele herdou um reino praticamente falido de seu pai, fraco por várias derrotas e quase destruído por causa de uma guerra contra o Reino do Norte. Entretanto, ele conseguiu reconstruir Judá e recuperar a independência do povo e levá-los à lealdade a Deus. Uma das grandes conquistas foi restabelecer uma aliança de paz com Israel, o Reino do Norte, que era governado pelo rei Jeroboão II. Por causa disso, naquele período, tanto Israel quanto Judá desfrutaram de grande prosperidade. Por causa da sua retidão naquela época, a Bíblia diz que Uzias fez o que o Senhor aprova. Segundo o livro de Reis, capítulo 15, versículo 3. Uzias também foi capaz de manter o controle sobre Edom, além de conquistar sua posição ao longo das rotas comerciais através de operações contra os amonitas e contra as tribos árabes situadas a noroeste. 2 Crônicas, capítulo 26, versículos 7 e 8. Além de abrir novamente os portos e as indústrias de Ezion-Geber, atual Eilat, segundo o livro de Reis, capítulo 14, versículo 22. Entretanto, apesar do quadro de paz exterior, poder e prosperidade, as profecias de Amós, Isaías e Oséias deixavam bem claro que as coisas não estavam assim tão bem quanto pareciam. Após internamente estava acontecendo uma decadência moral, social e espiritual. A preocupação deles com a riqueza e o orgulho era evidente em todas as profecias feitas naquele período. Como, porém, acontece com muitas pessoas que se tornam poderosas e famosas, Uzias ficou orgulhoso e desobedeceu ao Senhor. Como Provérbios 26:15 diz, o orgulho precede a queda. Em aproximadamente no ano 750 a.C., ele entrou no templo para oferecer sacrifícios, algo que somente os sacerdotes podiam fazer de acordo com a lei que Deus declarava. Mas o sumo sacerdote Azarias
e cerca de 80 sacerdotes mandaram que parasse, mas ele os desafiou. Por causa disso, naquele mesmo instante, Uzias ficou leproso, visto que o Senhor o ferira. Livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16 ao 20. Flávio Joséfo acrescenta que isso aconteceu durante um grande festival e que a lepra veio através do brilho do sol por uma das frestas do templo. Segundo J. Morgenstern, aceita esses detalhes como essenciais e importantes para apoiar sua teoria de que se tratava de uma cerimônia de início do ano que o rei queria oficializar. O que sabemos, no entanto, é que, pela lei judaica, isso significava que ele nunca mais poderia entrar no templo, ou seja, um castigo apropriado para o crime que ele cometeu. Nem em qualquer outro lugar público ele poderia estar. Uzias, então, se retirou para uma casa isolada, fora da cidade, segundo o livro de Reis, capítulo 15, versículo 5, e assumindo o nome de Azarias, entregou o governo a seu filho Jotão, e continuou leproso até a sua morte, por volta do ano 742 a.C., 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 21. O ano da morte do rei Uzias ficou conhecido na Bíblia devido à visão que Isaías teve naquele ano de Deus em seu trono. Isaías capítulo 6, versículo 1. Aparentemente, embora Uzias foi sepultado no cemitério dos reis, não foi sepultado perto de nenhum outro rei, porque era leproso. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, verso 23. Como parte do juízo de Deus, o Senhor enviou também um terremoto sobre a nação. Esse tremor de terra foi tão forte que Amós o usou como referência para identificar uma data particular, e o profeta Zacarias, tempos depois, o mencionou para ilustrar o que Deus faria no final para julgar a terra. Amós, capítulo 1, versículo 1, Zacarias, capítulo 14, versículo 5. E aqui nós concluímos o nosso estudo sobre Uzias. Eu sou Alexandre Costa, em Personagens da Bíblia de A a Z. Shalom, shalom, graça e paz.